Você quer saber sobre a polêmica da Cláudia Raia, que se repetiu essa semana da sua gestação, que ela alcançou os 55 anos naturalmente? Esse bebê já tem 3 anos. Para falar a verdade, essa história já deu. Na época houve várias discussões sobre a veracidade do seu comentário, porque foi uma gestação natural. Não merece comentários. A gente sabe que é algo extremamente complexo, mas ela é uma pessoa pública, ela prefere não comentar. Talvez eu acho que ela não deveria insistir tanto nessa ideia, mas talvez milagres aconteçam. Eu tenho que dar essa brecha. Afinal de contas, quando você vai ver a Bíblia, há 4.000 anos atrás, Sara, está escrito na Bíblia, teve um bebê aos 90 anos e seu marido Abrão aos 100 anos. E ela viveu até 127 anos. Talvez esse milagre da vida está se repetindo 4.000 anos depois. Mas eu não vou comentar muito não, acho que é o direito dela e não merece. E eu vou completar mais um pouco porque não dou a menor importância a essa história. Porque, na verdade, nenhuma paciente que deseja engravidar levou isso extremamente a sério. Como agora eu vou tentar naturalmente porque eu vou engravidar. Vez ou outra aparece alguém que fala em um tom, é a Cláudia Raia. Eu levo na brincadeira, eu falo que milagres podem existir, mas que se milagres acontecerem, que aconteça naturalmente, pode ser que exista, mas enquanto o milagre não aparece, vamos trabalhar de maneira correta nessa idade avançada. Sabemos que a única maneira de engravidar é por óvulos doados. Mas quem sabe milagres acontecem. Eu não prolongo essas histórias na consulta, eu vou sempre direto ao assunto para resolver o problema do paciente. Ninguém insistiu em querer que eu explicasse isso, nunca. Também não deixaria, eu acho. Mas talvez milagres aconteceram, né? Pode ser. Mas para comentar mais um pouco sobre esse assunto, muitas pacientes que fazem tratamento com óvulos doados aos 50 e poucos anos, depois que engravidam tem aquele medo de comentar com os outros, como é que você engravidou, como é que você quer engravidar, ela não quer revelar que foi óvulo doado, e tem muitas pessoas que gostam de ficar perguntando isso mesmo, e são insistentes. Há um tempo atrás eu tive uma paciente, um casal, era um casal de portugueses, eles eram pessoas que têm uma condição financeira limitada e fizeram com óvulos doados. No dia da transferência, eles tinham 2 embriões, um embrião muito bom, um blastocisto, e outro que não era um bom blastocisto. Eu sempre transfiro um embrião de cada vez. Mas teve um chororô, como é que eu vou fazer? Vou ter que congelar o embrião, que era de boa qualidade. Era um embrião tipo 4cc ou 4bc, algo desse tipo. E depois de muita insistência, eu cedi e transferi aquele embrião que teria uma chance pequena. Eu acho que era um 4cc, mas era um embrião muito ruinzinho. Também para congelar. Aí eu acabei transferindo esses 2 embriões. E adivinha o que aconteceu? Os 2 implantaram gestação gemelar. E aí vem a primeira lição, fala, não, embrião de má qualidade, mas implanta. Há um tempo atrás eu coloquei no Instagram um comentário que era o seguinte, não desconsidere o embrião 4cc porque ele pode surpreender e surpreende. E aí fica numa situação, por que eu fiz isso arrependido, tá vendo? Eu acabei cedendo à insistência deles, fiquei sensibilizado e eles não tinham uma condição financeira. Eu falei, eu vou fazer o parto dela, você vai pagar o que ela puder. Mas eu faço o parto dela porque eu fui culpado por isso. Eu estava preocupado com os cuidados, porque ela tinha quase 55, era meio acima do peso, uma hipertensão discreta, eu vou cuidar. Só que ela tinha um problema. O convênio dela era muito ruim, eu nem conhecia os hospitais que ela tinha convênio. Aí não dá. E aí aconteceu o seguinte, eles eram portugueses e toda a família deles era de Portugal. A família era de Porto. E o marido que queria voltar porque os pais dela eram de Porto, a sobrinha era de Porto, queriam muito que elas voltassem para Portugal. E tem um Coimbra é do lado de Porto, e tem uma assistência médica, um grupo médico bastante evoluído, que pode atender muito bem essas pacientes. Ela não queria porque estava preocupada que iam perguntar, como é que você engravidou nessa idade? Aí tem aquela solução que eu já dei para algumas pacientes quando isso acontece. Diga simplesmente que você congelou os óvulos aos 38 anos e transferiu agora. E já dá uma resposta assim, que isso é normal, aconteceu, que foi isso que aconteceu. E se alguém me perguntar, eu estou com você, vou falar a mesma coisa. Essas pessoas são muito intrometidas, né? Por quê? Por quê? A solução é essa. Não precisa mentir que foi com os óvulos dela, quer dizer, vamos considerar que mentiu. E só falar que congelou aos 38 anos, 37 e transferiu agora. Tenho cada história dessa, muitas desse tipo, e sempre essa é uma das...
Homocisteína eu considero um dos exames mais importantes da pesquisa da fertilidade. Todas as minhas pacientes, na primeira consulta, a homocisteína é fundamental. E quando está altinha ou mais alto ainda, eu sempre trato antes de tudo. E entre os tratamentos é simplesmente complexo B da betaína, que reduz bastante. E tem mais um detalhe, também aumenta a incidência de tromboses na gestação e é causa de aborto. Então, essas pacientes eu procuro reduzir com esses medicamentos e também eu introduzo a enoxaparina. Eu faço isso para todas as pacientes e realmente quem tem homocisteína costuma baixar bem com a betaína. E também quando eu uso a enoxaparina vai muito bem, não tem aborto, vai muito, muito bem, tranquilo. Só fazer isso e vai dar tudo certo, certeza. Você é uma paciente muito querida e conta aqui que depois de 6 tentativas tivemos um beta-HCG positivo. Na outra pergunta você fala o que realmente aconteceu, ele diminuiu. E você sabe muito bem, quem me conhece sabe que eu pesquiso todos os detalhes, todos. Tudo aquilo que pode levar à falha de implantação ou abortamento. Mas pode acontecer assim mesmo. Você sabe, eu sei, toda a pesquisa foi feita, mas aconteceu, o bebê implantou, o embrião implantou, desenvolveu, subiu bem o beta-HCG e de repente começou a diminuir. São coisas que acontecem, mas estamos juntos pesquisando, revendo os detalhes e se Deus quiser, com muita fé, na próxima gestação ele vai subir, o beta-HCG vai subir, vamos ver um tração bebezinho, vai uma gravidez ser ótima e você vai ganhar esse bebê. Tenha fé que tudo vai dar certo. E aqui você comenta que o beta-HCG desceu. Eu estou complementando mais uma vez, eu sei o quanto dói. Aquela alegria inicial e de repente desaba tudo. Infelizmente essas coisas acontecem. Fazem parte da minha rotina. A minha alegria da equipe inteira do IPJ se alegra muito com o teste positivo, mas eu só me alegro quando tiver pelo menos o coraçãozinho batendo. Eu não comemoro nada antes e não passo essa minha angústia inicial até me subir o beta-HCG e ter o coraçãozinho batendo, mas são coisas que acontecem, infelizmente. Você simplesmente escreveu o tratamento da endometrite crônica. Bom, endometrite é um diagnóstico que se faz pela biópsia do endométrio, onde se avalia o marcador CD138, até por uma variação da esteroscopia, quando você vê aquele endométrio avermelhado. Tratamento é aquele trio de antibióticos que nós damos, doxiciclina, metronidazol, Rocefin. E se não melhorar, e depende também do número de plasmócitos. Se tiver 3 plasmócitos, eu só dou probióticos. Se tiver 8 plasmócitos, por exemplo, eu trato e não repito. Se tiver 12 plasmócitos, eu trato e repito. E quando não passa? Temos outros esquemas de antibióticos. Eu uso algumas vezes o corticoide associado. Hoje em dia estou começando a pedir a microbiota do sêmen, que tem sido muito útil. E muitas vezes eu faço a ressecção mecânica do endométrio, aquele endométrio inflamado, para que cresça um novo sobre esse tipo. E complementando o tratamento da endometrite crônica, estou colocando aqui um link sobre um artigo que eu escrevi de como tratar a endometrite crônica. Então, depois dos antibióticos, a ressecção mecânica do endométrio é feita por um esteroscópio no hospital. A gente não cauteriza, só limpa bem, e aí sobre aquela base cresce o endométrio novinho. Um bom esquema de tratamento. Eu vejo a microbiota seminal e aí são essas possibilidades que nós temos que fazer. E importante, durante o tratamento da endometrite, eu complemento também um tratamento de antibiótico com o marido e peço que durante esse período de tratamento, relações sexuais somente com preservativo. A endometrite é um problema complexo porque ele não passa com tanta facilidade, mas a gente vai atrás e eu consigo tratar. Antibióticos, probióticos, corticoide e ressecção mecânica do endométrio e também a microbiota seminal. Possibilidades maravilhosas. Acrescentando aqui também um link sobre microbiota seminal, um assunto que foi muito conversado nesse congresso último que eu fui em Londres, congresso europeu, sobre a microbiota seminal. Eu já até escrevi um artigo, coloquei aqui como é que faz, nós estamos fazendo lá no IPGO, é uma alternativa interessantíssima para esses casos, para avaliar o sêmen que pode ter relação com a endometrite crônica também. Eu acho tudo isso extremamente interessante. Aliás, eu peço microbiota seminal para casos de fragmentação do DNA do sêmen e também nesses casos de endometrite crônica rebelde a tratamentos habituais.
São alternativas interessantes que podem ajudar cada vez melhor a alcançar a cura desses problemas. Estou colocando aqui o link da microbiota seminal. Pergunta de altíssimo nível: o que esperar depois de 3 meses de rapamune, que é rapamicina, 2 mg por dia, acrescentado do finerinone, 2 vezes por semana. É um tratamento complexo que, para explicar aqui, demoraria bastante tempo. Olha, eu acho que o finerinone tem aquela capacidade de diminuir a fibrose do ovário, que é uma das causas de diminuição da reserva ovariana. Um uso de 3, 4 meses pelo menos. Rapamicina, eu não usaria 3 meses. A minha recomendação é uma dose um pouco mais baixa e eu tenho tido alguns casos extremamente interessantes. Não são todos que resolvem, para que ninguém se iluda com a rapamicina ou com o finerinone. Quem quiser saber tem lá no meu blog. Eu vou colocar depois aqui alguns links do meu e-book de rapamicina e também sobre o finerinone, que tem lá no meu artigo sobre insuficiência ovariana. Eu acho que pode dar certo. Eu não ponho essas estratégias como algo definitivo. Faça que vai dar certo, mas pode dar. Eu vou colocar aqui os 2 links em seguida. Vou colocar da rapamicina, o e-book que eu tenho sobre isso. Em seguida, o artigo sobre finerinone, que não cabe os 2 aqui como link. Mas é interessante, mas dá certo em alguns casos. O caso do finerinone, eu não tenho ainda não tenho tempo de uso para acreditar. Eu tenho associado para esses casos de mulheres mais jovens, 38, 39 anos, para tomar alguns meses. Ainda é um pouco precoce, que isso é super atual, super moderno, mas já estou fazendo. E a rapamicina também. E ajuda, sim, algumas pacientes, como o PRP, que eu nem faço mais isso no ovário, ajuda algumas pacientes. Nesse congresso de Londres, eu estive num pré-congresso de regeneração ovariana. Falaram sobre rapamicina e finerinone só de raspão, ninguém entrou em detalhes, não foi fundo. Mas eu vou colocar aqui agora o primeiro link da rapamicina e em seguida eu vou colocar o link do finerinone dentro do artigo de... Estou colocando aqui agora o artigo Insuficiência Ovariana Prematura, onde eu falo sobre o finerinone, que é uma medicação indicada normalmente para fibrose renal, mas também ele tem uma ação no ovário que pode estar com uma fibrose aumentada decorrente de depósito de colágeno e assim diminuir o hormônio antimileriano. E tomando finerinone poderia, entre aspas, dissolver essa fibrose, aumentar o antimileriano e ter uma chance maior de ter óvulos. Mas o resultado pode demorar de 4 até 6 meses. Estou colocando aqui o link para o artigo sobre finerinone, que está incluído no artigo Insuficiência Ovariana Prematura. Você tem 40 anos, tem um antimileriano excelente, 1,80, e está preocupado em não conseguir engravidar naturalmente. Bom, para você avaliar isso, tem que ver muitos detalhes, começando pela parte masculina, ver concentração de motilidade, morfologia do sêmen, fragmentação do DNA, ver a parte cromossômica, e você vê todos os detalhes da sua anatomia, se tem adenomiose, como estão suas tubas. Mas aí você vai cair no fator de idade, que aumenta a incidência de alterações cromossômicas. Não é impossível, mas tem que estar atenta a, em primeiro lugar, se você tem toda a plenitude de condições para engravidar naturalmente. Não é só a reserva ovariana, não. Tem que ver a anatomia, como se diz, tuba, se tem alguma alteração de septo, tromofilia, e adenomiose, endometriose, seu marido cariótipo, tudo. E depois tem o risco próprio da idade que você vai achar por aí, qualquer tabela do mundo inteiro, em qualquer idioma, que aumenta muito a incidência de malformações cromossômicas. Mas no final dessa sua pergunta, você foi em preciso realizar FIV. Eu não entendi se é preciso realizar FIV, um ponto de interrogação, ou você está afirmando que vai fazer FIV. Acho uma boa indicação, porque você vai ter uma chance maior, porque vai ter o seu embrião, vai fazer a análise cromossômica do seu embrião, uma máxima segurança de ter uma gravidez com uma condição genética ideal, evitando falha de implantação, aborto e nascimento de bebês com alguma complicação. Então faça todos os exames, faça a fertilização in vitro acompanhada de uma análise cromossômica dos seus embriões. Esse é o ponto que deve ser seguido, na minha opinião. Receptora KIR-BB. Precisa tratar absolutamente nada. KIR-BB é o mais inócuo dos receptores que uma mulher pode ter. Não tem nenhuma limitação imunológica, tranquilo, tem toda a condição. KIR-A, sim, merece um tratamento específico. KIR-AB também não merece, mas se alguém quiser fazer algo mais enfático, pode tratar. Mas KIR-BB, tranquilo, não tem problema nenhum.
Aqui é um outro perfil imunológico que são as citocinas. E aqui nesse caso tem um perfil mais pró-inflamatório, quando o TH1 está acima do TH2 nessa proporção e merece um tratamento específico. Sempre essas avaliações imunológicas têm controvérsias que não acredito, mas eu já falei agora há pouco e falo que pode ajudar. Nesse caso tem um tratamento específico e eu vou colocar aqui o meu e-book que fala sobre todos esses tratamentos imunológicos, todos, aliás, 3 importantes. O KIR, que é o importante, e o KIRA merece tratamento, o perfil das citocinas, que está sendo falado aqui, e também o perfil imunológico do endométrio, quando ele pode ter um perfil mais citotóxico, hiperativo, hipoativo, que pode atrapalhar a implantação e com um tratamento específico melhor. Estou colocando aqui agora o e-book que eu falo detalhadamente sobre esses perfis imunológicos que podem ajudar sim nos resultados. O DHEA, que é vendido pelas farmácias de manipulação como Prasterona, é uma alternativa interessante. Eu receito, não com entusiasmo total, toma DHEA, toma Prasterona que vai resolver. Mas esses pacientes que têm uma testosterona mais baixa, eu uso DHEA que pode ajudar. E muitas vezes eu complemento com a testosterona subcutânea também, é transdérmica, quer dizer. Então, pode ajudar sim. Eu dou, mas para manipular, mas vou te falar mais uma coisa, eu gosto mais do DHEA original, aquele que é importado. A Prasterona é boa, mas eu tenho uma simpatia maior. Se puder comprar o DHEA importado, 25mg, eu dou 50 até 75mg, eu acho melhor. Mas é uma questão de opinião particular. Mas muita gente também acha, viu? DHEA, o importado, melhor que a Prasterona, é a minha opinião. Olha que pergunta interessante. Você é receptora, recebeu 10 óvulos de uma doadora de 28 anos. Usou espermatozoides de um banco de sêmen. E teve 3 embriões, você não acabou a frase, mas acho que é 3 embriões euploides. E você pergunta se é pouco? Não, excelente. As pessoas criam uma expectativa aqui, porque é óvulo de uma mulher de 28 anos, o sêmen de um homem jovem, que vão ser todos embriões normais? De jeito nenhum. Então, eu nunca deixo as pessoas criarem expectativas. Eu acho um ótimo resultado, muito bom. Excelente. Se tivesse 2 também seria bom. Não é essa mágica que muitas pessoas imaginam. Óvulo de uma mulher jovem, sêmen jovem, vai ser tudo perfeito. Não é. Se fosse assim, a gente pegaria a doadora de 2, 3 óvulos, não precisaria ter tantos embriões. Excelente o seu resultado, graças a Deus. Perfeito. Se é o que eu entendi bem, né? FIV clássica, para quem não conhece, é quando a fertilização in vitro ocorre no laboratório, só que a fertilização é espontânea, natural. O óvulo é colocado em contato com o espermatozoide e é o óvulo que decide qual é o espermatozoide que vai fertilizar ele, o óvulo. Diferente do ICSI, quando o embriologista pega o espermatozoide e ele injeta dentro do óvulo. Tem vantagens e desvantagens. Eu tive um caso recente que, por religiosidade, isso acontece muito, por religião, a paciente não quer que seja manipulado pelo homem, pelo embriologista, quer que faça naturalmente, a maneira única de aceitar essa condição da fertilização. Eu tive um caso recente que eu falei, mas depois não coloquei ainda o vídeo, que era totalmente contraindicado, idade avançada, poucos ovos, espermatozoides ruins. Foi feito a FIV clássica e teve um blastocisto lindo, maravilhoso, ela vai fazer outra vez em breve também. Mas tem algumas situações, quando tem óvulos de boa qualidade, é jovem, um ótimo espermatozoide. Você quer saber sobre a minha opinião de pedir uma microbiota vaginal 20 dias antes da transferência embrionária? Normalmente eu peço antes para ter um período para tratar, mas digamos que escapou. Ninguém viu direito, ficou na dúvida e pediu 20 dias antes. Pode pedir. E o que acontece se tiver alterada a microbiota? Cancela a transferência. É melhor pedir 20 dias antes, adiar a transferência, do que não pedir. Pode acontecer, mas eu nem peço muito microbiota vaginal, eu peço no começo para ter uma ideia se tem alguma infecção importante. Eu valorizo muito a microbiota endometrial. Se pediu 20 dias antes, não vejo problema nenhum. Se tiver alterada uma infecção, um Gardnerella, alguma outra coisa, cancela a transferência, trata e passa a transferência para o mês seguinte. Simples assim. Eu devia de complicar muito. Se pediu antes e ficou em cima da hora e tem que tratar. A melhor resposta aqui sobre a rapamecina é a resposta que pode ajudar sim. Eu tenho um caso excelente. Tem um caso especial que era uma paciente muito querida de todos.
Era uma protegida de uma das enfermeiras lá, e gostávamos muito dela. Já tinha uma indicação prévia que eu já tinha recomendado a doação. Usamos rapamicina e ela teve um embrião euploide, coisa que eu achei que seria difícil. Em outros casos também. Esses tratamentos complementares, que tem essa indicação para recuperar o ovário, ou regenerar, alguns casos dão certo, mas nós temos que tentar. Eu uso rapamicina com alguns casos de sucesso e outros que não tentaram nada. Mas é assim, eu tenho que tentar. Não são casos que é uma rotina, mas eu tenho dado com alguma taxa de sucesso que não tinham tido antes, que chega a 30%, 40%. É muito bom. Nesses casos de mulheres com menos do que 35 anos ou 36 anos, sêmen de ótima qualidade, fazer a FIV clássica pode ser uma opção interessante. E para entender é o seguinte, se eu pego duas mulheres, duas com 10 óvulos, uma faz com FIV clássica, outra por ICSI. No primeiro dia, fertiliza mais por ICSI, mas quando é muito bom, no final pode ter mais blastocístios do que quando é realizado por ICSI, porque foi uma escolha natural do óvulo que decidiu qual seria o espermatozoide que iria fertilizar. Foi a natureza. São casos isolados, mas a gente faz com escolha específica, como esse pela religião da paciente. Sempre aparece, e eu gosto, quando as condições são ideais, mas isso que eu falei agora há pouco não era boa condição e deu tudo certo. Sua pergunta tem duas características interessantes. A primeira é qual a minha opinião sobre o PRP ovariano. E a segunda é se eu já faço PRP ovariano. Responder a segunda é mais fácil. E a resposta é simples. Eu já fiz no passado PRP ovariano. Hoje em dia, o Conselho Federal de Medicina está muito na marcação para não fazer, porque não é autorizado o PRP. Aliás, ele foi autorizado para PRP em ortopedia, mas para esse tipo de atividade não. Então, acho interessante e eu descrevo em detalhes no livro que eu escrevi sobre Ame Seus Ovários, esse é o título, e no meu site específico sobre isso, sobre rejuvenescimento ovariano, o site chamado Rejuvário. Tem todos os detalhes que eu conheço muito bem, todas as técnicas, sei como é que faz, sei como é que é, mas não é algo permitido pelo Conselho Federal de Medicina. Evitar complicações sempre é bom, mas qualquer mulher não, mas toda mulher que faz fertilização assistida comigo antes da transferência embrionária, eu faço estereoscopia de rotina, estereoscopia diagnóstica, para avaliar a cavidade endometrial, se tem um pólipo, sinéquia, um mioma. Faço biópsia do endométrio para ver se tem endometrite, algum outro fator imunológico, tudo isso eu avalio para todo mundo e para também conhecer o percurso do catéter para que não haja nenhuma surpresa na hora de transferir o embrião. Se tiver algum problema, pólipo, mioma, sinéquia, aí sim a estereoscopia cirúrgica. Eu faço em todo mundo com muita satisfação e tranquilidade, que é o melhor procedimento, ou um dos melhores, para ter uma certeza máxima que a transferência vai ser perfeita e maravilhosa. Essa é a minha indicação. Todo mundo faz comigo antes da transferência embrionária. A nossa taxa média de sucesso de receptoras mensal está ao redor de 72%, 70% por aí. Acho uma taxa excelente e vai muito bem. É claro que tem meses que supera esse valor, tem meses que pode ser um pouco menos, mas a média 72%. Sim, o IPJ tem o programa MyFet, que é o programa para baixa renda com custo menor, que está sob o comando da doutora Thaís Cambiag. Ela que atende, que ela coordena. Tem alguns detalhes que tem nesse programa, algumas regras importantes. É muito bem avaliado. Eu vou colocar aqui o link, você vê pelo site MyFert, que é um site que mostra quais são as regras para esse tipo de tratamento a um custo menor, e quem atende é a doutora Thaís Cambiag. Eu vou colocar o link agora aqui para você. Você entre em contato e você vai ter as orientações. Mas não sou eu que faço, é com a doutora Thaís Cambiag que vai fazer esse acompanhamento à coleta dos óvulos, mas conheça as regras dentro do site e ligue para lá. Vou colocar aqui. Eu adoro probióticos e adoro prebióticos quando antecedem os probióticos. Quando é probiótico via vaginal, não tem prebiótico. Eu começo uns 15 dias antes da transferência dos embriões. Mas quando eu faço aquele exame de microbiota endometrial, eu começo a parte via oral de probióticos e prebióticos 2 meses antes, para preparar
porque tem relação com o intestino, a microbiota intestinal é muito importante. Também eu gosto de avaliar, se puder, mas se não, faço 2 meses antes. Probióticos e prebióticos, 2 meses antes, 15 dias antes eu faço o via vaginal e faço a transferência, eu acho excelente. E hoje em dia estou incentivando microbiota seminal e microbiota intestinal também, que é avaliada pela doutora Josiane Catafesta, que é quem cuida da microbiota intestinal. Vou até colocar o link aqui, porque ela é excelente e acho que a microbiota intestinal, em muitas situações, é extremamente importante. Nossa, já está com 7 meses, eu não esqueço de você. Na verdade, de você e também da estratégia super individualizada para você, pelo seu histórico. É muito comum, não são receitas prontas para nenhuma paciente, sempre é ajustada para aquela paciente, para a condição dela. Você tinha um histórico de algumas frustrações anteriores muito bem definidas, e eu modifiquei a estratégia, foi super bem. Você está grávida agora de 7 meses, fico muito feliz. E não esqueça de mandar as fotinhas do parto, do bebê principalmente, porque no caso do parto a celebridade é o bebê. Então mande, eu fico muito feliz, e mande sempre notícias, porque você é uma mulher sempre feliz, sempre contente, vocês todos, né? Então, tudo lindo, maravilhoso, fiquei muito contente em ver você feliz, eu também, e a equipe PJ inteira ficar muito feliz de ver vocês realizados. Um beijo. Sim, quando você faz o PGTA, que é a análise cromossômica do embrião, vem todos os cromossomos, inclusive o X e o Y. Então vem junto a análise de todos, e aí vem o X e o Y. 2X é menina, XY é menino. Simples assim. O exame não é feito para esse objetivo, mas como é para se avaliar a normalidade do número de cromossomos, então é visto também o sexo. Simples assim.